nesse culto deste domingo de santificação. A Bíblia diz que sem santidade jamais veremos a Deus. Mas eu quero ler a Bíblia Sagrada com você nessa manhã, que se encontra em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia, que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos enviei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e ao coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Somente que aí, você que tem assento, você pode sentar-se. Observe, amada igreja do Senhor, que Deus, Ele fala aos que temem a Ele. Para quem teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Amém? Amados, nós sabemos que essa profecia se cumpriu. Aonde? Aonde fica acontecer essa? Onde aconteceu? Em Belém da Judéia. Amém? Ali nasceu o Salvador da humanidade, o sol da justiça, que traz com ele a salvação. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que todo aquele que confessa o nome de Jesus diante dos homens serão salvos. E observe que a Bíblia ela diz: e crescereis como os bezerros do cevador. Irmãos, nós sabemos que o inimigo, o adversário, que os céticos têm pelejado, têm lutado para impedir esse crescimento do povo que Deus tem levantado nessa terra. O inimigo tem usado seus adébitos para tentar inibir, para tentar parar a igreja do Senhor. Mas não vai conseguir. Ela, anos e anos, dias por dias, ela vem crescendo. Por quê? Porque o próprio Deus permitiu que Malaquias profetizasse esse crescimento. Irmãos, o próprio Deus disse que ele iria pisar nos ímpios.
são os ímpios, irmãos? São todos aqueles que não creem na palavra de Deus. São todos aqueles que não querem ver uma vida santa diante do Senhor. São todos aqueles que querem ver essa porta fechada. São todos aqueles que negam o nome de Jesus. A Bíblia diz que esses ímpios, eles se farão como cinza debaixo das plantas da igreja, daqueles que servem a Deus, daqueles que andam em retidão nos caminhos do Senhor. Essa foi uma promessa que Deus fez. Amados, a palavra de Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo Israel. E qual foi essa lei? Foram os estatutos e juízos de Deus. Hoje, irmãos, nós observamos na humanidade que o juízo de Deus já está acontecendo. Por que está acontecendo, apóstolo? Por quê? Porque a profecia tem que se cumprir. Irmãos, é lamentável a gente ver o que está acontecendo no mundo. Na Coreia, Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas por que, irmãos, está acontecendo isso? Porque, amados, é o juízo de Deus. Amém? Amém. Observe que antes de Jesus vir a este mundo, Deus levantou quem? O profeta, hein, irmãos? Elias. Amém? Mostrando a verdadeira adoração, não permitindo que adorasse deuses estranhos, como Israel adorou pelo tempo, mas foi castigado. Porque é isso que acontece, irmão. Se nós servimos a outro Deus a não ser o Deus de Israel, seremos duramente castigados. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele está dando tempo, oportunidade para o homem, para a mulher se converter de seus pecados. Porque, irmãos, a destruição da humanidade vai ser notória, está na Bíblia, né? Está em Apocalipse, irmãos. Já está determinado por Deus, não tem como retroceder, não tem como voltar, vai se cumprir. E só tem um meio de salvar-se. Qual é a forma, apóstolo? Aceitando a Jesus como seu Salvador. Porque, irmãos, o homem, ele não é só construído. Deus não fez ele só de corpo, não, irmãos. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. E o próprio Deus disse
que todas as almas é dele, todas. E a alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, observe que eu acredito que o homem ele enfrenta dois tipos de morte. A primeira, a morte física, quando o espírito sai do corpo e o corpo não tem nenhuma utilidade. O corpo fica imprestável. Não anda, não fala, não faz nada. Fica no lugar do esquecimento que é o pó da terra. Aí vem, o homem tem que enfrentar o juízo de Deus, que é a segunda morte, que é a alma. Amém? A alma. Se ele se preparou, aceitou Jesus como seu Salvador, andou na doutrina, andou na palavra, andou em retidão aos caminhos do Senhor, certamente a sua alma terá refrigério. Mas se ele não aceitou a palavra, desfez da palavra, blasfemou contra o Espírito de Deus, blasfemou contra Deus, perseguiu os crentes, fez maldade contra os eleitos de Deus, a sua alma irá enfrentar o fogo eterno, o fogo do lago de fogo, onde nunca se apaga, irá ficar acesa eternamente, queimando a alma, que é a segunda morte desse religioso, desse ímpio, desse cético que não quis viver em santidade. Amados, se nós não deixarmos Deus converter os nossos corações, se nós não permitirmos que Deus convença a gente em abandonar o pecado, certamente estaremos perdidos. Mas se nós deixarmos que Deus nos purifique, santifique a nossa alma, porque, irmãos, a alma suja, a alma que está em pecado, o corpo fica todo tenebroso, o coração fica negro, a mente fica suja. E é por isso que só há contenda, dissensão, ódio, maldade e outras coisas mais. E é por isso que nós temos que deixar que o Senhor Ele venha fazer o que Ele quer na nossa vida. Porque quando o homem deixa que Deus trabalhe na sua vida, o que acontece? Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele adulterava, ele não adultera mais. Se ele prostituía, ele não prostitui mais. Por quê? Porque ele permitiu que Deus limpasse a sua alma, vestisse a sua alma
com vestes brancas, limpas no sangue do Cordeiro. Porque o que é alma para você? O que é alma? É uma sombra? Não. Não é uma sombra. Almas são nossos sentimentos. É o sentimento. Se o teu sentimento é bom, então a tua alma é limpa. Mas se o teu sentimento é mau, a tua alma é suja. E se a tua alma é suja, as tuas vestes são sujas também. Então devemos deixar que Deus venha nos corrigir. Que o Espírito de Deus venha nos conduzir até o corpo seguro que se chama salvação. Porque, irmãos, se o homem não deixar Deus trabalhar na sua vida, Deus mudar o seu eu, Deus limpar suas vestes, se o homem não permitir Deus fazer isso na sua vida, através do seu Espírito, através da sua palavra, através da doutrina santa, este homem, esta mulher, aleluia, vai ser ferido com maldição. Amém? E se o homem e a mulher for ferido com maldição, aí, irmãos, não haverá salvação. Então é hora de nós procurarmos santificar a nossa alma ao Senhor. Porque a verdadeira santificação, irmãos, ela não é externa, ela é interna. Às vezes muitos estão bem vestidos, bem trajados, mas, irmão, está podre por dentro. Está pior do que churume quando está jogado na pista. Fede demais. Porque o diabo, ele fede, meu irmão. O diabo é uma carniça. Ele fede demais. Assim é o ser humano que não tem Deus. Ele fede. Ele pode pegar o melhor perfume francês e passar no corpo dele, mas vai continuar fedendo, porque o pecado ele fede. Mas bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Que Deus te abençoe abundantemente, que o Espírito Santo continue falando no teu coração.